Pessoal, boa noite a todos. Deus nos abençoe. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema, o bem e o mal, que constitui um dilema, né? Que tem nos acompanhado aí ao longo dos tempos. Grandes pensadores já pensaram sobre isso, e em especial quando nós temos a convicção da existência de Deus. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, porque isso faz parte do nosso dia a dia. A gente está sempre às voltas por ter segurança de que nós estamos agindo no bem ou se estamos agindo naquilo que a gente chama de mal. Então, a gente coloca essa primeira pergunta para a nossa reflexão: como saber se nós estamos fazendo o bem? Né? É uma pergunta importante, porque às vezes nós estamos no limiar, né, entre fazer o bem e fazer o mal, e a gente fica com dúvida, né? Então, é uma pergunta importante da gente debater. E a resposta passa por outra pergunta, né, que é: se estamos agindo de acordo com as leis de Deus. Se nós estamos agindo de acordo com as leis de Deus, seguramente nós estamos dentro da prática do bem. E uma outra pergunta que nós podemos fazer, que está mais próximo de nós, né? É se o que eu estou fazendo é bom só para mim ou é bom para todos. Então, o Haroldo, ele coloca o seguinte: o mal é tudo aquilo de bom que eu faço só para mim. Não é interessante, né? Ele dá uma expectativa, é tudo de bom que eu faço, mas se é só para mim, seguramente isso não é bom. Aí isso retrata o nosso egoísmo. Se eu estou agindo com egoísmo, certamente eu não estou agindo no bem. Agora, se o que nós estamos fazendo é bom para todos, seguramente o que eu estou fazendo é algo de bom. Então, perguntemos sempre, antes de agir: como seria o mundo se todos fizessem o que eu vou fazer nesse momento? Essa é uma pergunta importante, porque às vezes a gente está com dúvida, né? Eu estou apressado, quero ganhar o tempo, aí eu olho o semáforo, né? E aí a gente toma uma decisão: eu vou avançar porque não tenho tempo. Aí a gente pergunta: será que justifica a minha atitude? O meu objetivo justifica essa atitude? Então a gente coloca a pergunta: e se todos fizeram o que eu estou fazendo, como é que vai ser o mundo? Não é? Isso é só um exemplo. Em casa, quantas vezes a gente está também com essa dúvida, né? E eu estou agindo dentro de casa, então eu faço a pergunta: o que aconteceria se todos dentro das suas casas fizessem o que eu estou fazendo agora? Como é que seria o mundo? Então, uma pergunta importante para a gente responder à primeira pergunta é: como saber se eu estou agindo no bem? Primeiro, se nós estamos agindo de acordo com as leis de Deus. Depois, se o que eu estou fazendo é bom para todos. E depois, como ficaria o mundo se todos fizessem o que eu estou fazendo? Em cada atitude que nós formos tomar, a gente tem que fazer essas perguntas. E as leis de Deus? Como é que eu posso agir de acordo com as leis de Deus? Aí nós perguntamos: onde é que elas estão? Onde é que eu encontro o registro das leis de Deus? Muitos falam: olha, no livro tal, né, na Torá, no Evangelho, no livro lá dos indianos, né? Será? Na nossa
E se queimar esses livros, a gente perde as leis de Deus? Então elas, antes de tudo, elas estão escritas, como a Rio colocou, né, na nossa própria consciência. Então, se a gente buscar na nossa consciência, nós vamos encontrar as leis de Deus. Mas é claro que aquilo que está registrado nos livros nos ajuda também, né, a trazer mais à tona o que diz as leis de Deus. Então, nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos essa pergunta de Allan Kardec, a pergunta 630. Como se pode distinguir o bem do mal? E eles então respondem: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Então a resposta é bem clara, não é? Nós precisamos conhecer das leis de Deus para saber se nós estamos agindo em conformidade com ela, né? Com a lei de Deus. Mas agora vem uma pergunta importante também, que faz parte do dilema, não é? O mal existe? Parece que há uma resposta bem evidente, mas se ela fosse evidente, ela não teria sido objeto de debates, objeto de muita reflexão, desde a época antiga, né, antes de Cristo, até a atualidade. Ainda persiste essa discussão sobre essa pergunta, porque ela não é simples de ser respondida. Antes de responder, então, vamos relembrar quais são os atributos que nós já conseguimos identificar em Deus. Entre todos, né, nós encontramos esses aqui que são os mais importantes. Deus é omnipresença. Isso significa, essa é uma palavra em latim, né, que está nos livros, por isso nós colocamos assim. Significa que Deus está presente em tudo, em todos os lugares, em todas as pessoas, em todos os seres. Não existe um pontinho do universo onde Deus não esteja presente. Segundo, Deus é omnisciência. Significa que Deus conhece tudo. Ele sabe o que passa no cantinho do nosso coração. Ele tem conhecimento de absolutamente tudo no universo. Depois, omnipotência. Deus pode tudo. Tudo que nós conseguimos imaginar e muito mais. Deus pode tudo. Deus é suprema justiça. Deus é suprema bondade. E aí nós vamos encontrar uma série de atributos. Mas aqui para a nossa conversa, e sobretudo para responder essa pergunta, né, o mal existe, olhemos esses três primeiros atributos. Deus está presente em todos os lugares, em todos os seres da sua criação. Deus conhece tudo, todos os detalhes do universo. Tudo que está no nosso íntimo, no nosso pensamento, conhece absolutamente tudo. E Ele pode tudo. Então vamos guardar esses três atributos. Vem então a discussão do tipo que o mal, assumindo que ele existe, então o mal é a ausência do bem. E aí nós encontramos um primeiro ponto importante nesse dilema: mal, bem, e acima de tudo, a existência de Deus. Como pode ser o mal a ausência do bem? Temos que entender que
Deus está presente em todos os pontos, em todos os seres. E onde Deus está, não pode existir o mal, devido aos seus atributos, às suas características: extrema bondade, extrema justiça, presença em tudo, ciência de tudo. Então, como podemos admitir que o mal é a ausência do bem? Não existe ausência do bem. O bem está presente em tudo e em todos os instantes, em todos os momentos. Porque Deus está presente em tudo e em todos os momentos. E onde Deus está, não pode haver a ausência do bem. Então, o que é o mal segundo o Espiritismo? Aí nós fazemos uso de uma analogia que é muito frequente na literatura, nas palestras, nas conversas, que é a analogia entre o mal e o bem com o escuro e a luz. Então coloca-se por analogia que o escuro é a ausência da luz. E aí nós vamos encontrar outra inconsistência, porque não existe na presença de Deus a ausência de luz. Não faz sentido pensar em ausência de luz. A luz está presente em tudo e em todos. Em qualquer cantinho do universo você vai encontrar a luz. Até mesmo a nível material, nós vamos encontrar que a luz está presente. Aí o senhor já pergunta, mas o que é a luz? Aí a gente encontra um conceito da própria ciência terrena, que a luz é uma forma de radiação eletromagnética emitida pelos corpos materiais, que pode ser vista pelo olho humano ou por aparelhos, e que se propaga através de ondas a uma velocidade espantosa, de 300 mil km por segundo. Para ter uma ideia dessa velocidade, se a gente viajasse a essa velocidade, a gente daria 9 voltas em torno da Terra em 1 segundo. Então está aí uma definição de luz, que é uma definição terrena nossa, dos nossos cientistas, e que nos coloca que qualquer corpo material está emitindo luz. Então, como é que eu posso ter a ausência da luz? Isso não faz sentido, nem a nível material, nem a nível espiritual. A luz está sempre presente. Aí surge então a pergunta que vai nos ajudar a falar sobre o bem e o mal. O que é então o escuro? Seria o escuro o contrário da luz? A luz não tem contrário. A luz é um conceito absoluto. O menor nível de luz que nós podemos ter se aproxima de zero, quando a gente teria um escuro absoluto, nenhuma luz. E nós já vimos que isso é uma impossibilidade. Nós sempre vamos ter luz. O que nós podemos ter é mais ou menos luz. Isso vai caracterizar o que nós chamamos de escuro. Mas escuro não é contrário de luz. E escuro também não é ausência de luz. Escuro é um nível pequeno ou menor de luz. Quanto menor é o nível de luz, mais nós sentimos o escuro. Mas nunca escuro é ausência de luz. E muito menos escuro é contrário da luz. A luz não tem contrário. A luz existe. Sim, a luz existe. Por quê? Porque ela é comprovada cientificamente. Não é? Você nem da ciência está aqui. Mas nós temos aqui a luz no ambiente. A luz, ela pode ser medida. Mas nós medimos a luz. Temos instrumentos para fazer isso.
Se a gente traz um instrumento aqui dentro dessa sala, nesse momento, a gente diz, olha, a intensidade da luz aqui nesse momento é tanto. Isso, inclusive, tem unidade de medida, né? Nós medimos um comprimento em metro, nós medimos em milímetro, né? Nós sabemos medir um comprimento, sabemos também medir a luz. E a unidade de medida é o lumen. Então, nós temos aqui tantos lumens. Eu posso intensificar, aumentar a luminosidade, colocando mais lâmpadas mais fortes. E quando ele já apaga tudo, será que estamos no nível zero de luz? Até as paredes estão emitindo luz. Às vezes não é visível para os nossos olhos. Nós vemos uma dada faixa, mas não quer dizer que lá fora da nossa faixa não tenha luz. É tanto que o pernilongo ele vê numa faixa diferente da gente. Por isso ele nos enxerga à noite. Eles localizam a gente, porque eles veem uma frequência, não, um comprimento de onda luminoso diferente do nosso. Numa faixa que nós não conseguimos ver, e eles veem. Por outro lado, eles não veem na nossa faixa, né? E aí eles localizam a gente à noite e vai, né, nos atacar. Qual é o menor valor que podemos medir? É zero, né? Mas nunca nós vamos ter um nível zero de luz. Então pergunto, o escuro existe? Podemos medir a intensidade do escuro? Não, o escuro é apenas uma palavra. A luz não. A luz é algo concreto, que existe, que impressiona a gente, que a gente mede, que a gente sabe conceituar. O escuro é só uma palavra. Não tem nada a ver com o contrário de luz e nem com a ausência de luz. Não existe ausência de luz. Então o que é o escuro? Seria a ausência da luz? Existe algum lugar onde não tem luz? Não. Qual é o menor valor da luz que podemos medir? Próximo de zero. E o escuro? É uma baixa quantidade de luz. Quanto menor o nível de luz, mais escuro. Ninguém nunca viu sair o escuro pela janela. Ninguém nunca viu o escuro entrar pela janela. Mas nós vemos todo dia a luz entrando pela janela. Porque a luz é algo concreto. Ela existe. O escuro, pessoal, é apenas uma palavra. Que a gente expressa para dizer, olha, eu estou com pouca luz. Aí chama isso de escuro. Nada de ausência de luz. O bem e o mal, segundo o Espiritismo, voltando a relembrar. Outra analogia que se faz é dizer que o bem e o mal é como calor e frio. Né? Calor e frio. Calor é energia. Como nós estamos sentindo muito calor, como nos dias de hoje, porque o sol está forte, né? Chega muita energia do sol até o nosso planeta, né? Principalmente quando nós estamos na região do central, né, do Equador, está mais próximo do sol, né? O calor é grande, tem muita energia, está pulsando de energia. Energia é algo também inerente à matéria. Energia também a gente mede, a gente quantifica, a gente experimenta, a gente sabe, inclusive, manipular os tipos de energia, não é? Porque nós temos energia elétrica aqui agora? Porque tem uma usina, não é? Uma usina onde energia está armazenada na barragem, essa água passa pelas turbinas, movimenta as turbinas, aí nós temos aqui luz, não é? Luz, que é um processo de recepção e transformação de energia. Então, energia é algo com o qual a gente trabalha, né? A gente mede, a gente quantifica, né? Se eu pego aqui um instrumento de medida, eu vou na tomada, e eu sei qual é o nível de energia que está chegando aqui no centro. A gente mede, né? Agora, e o frio? Aí se coloca também, o frio é a ausência de energia. É a ausência de calor, né? Não existe ausência de energia. Toda matéria tem energia, né? A quantidade de energia que é usada para fabricar essa maquineta
que está aqui, não é? Esse corpo. Os físicos já quantificaram isso, pessoal, é algo assustador. A quantidade de energia que está armazenada aqui é equivalente a toda a energia que é transformada na usina de Itaipu, trabalhando direto por 3 meses. É assustador. Essa é a quantidade de energia que está aqui nesse corpo. Que quando morrer, o corpo morre, o espírito desencarna. Não morre. Quando esse corpo morrer, libera toda essa energia novamente. Mas quando uma mãe está gestando, está ali transformando, e acumulando energia num processo ultra complexo que a gente não tem a menor ideia de como é. Parece um verdadeiro milagre. Mas é algo que se compreende bem. E está envolvendo todo um processo de trabalho com energia. Então, pessoal, energia existe. Energia se mede, energia se sente. Não está quente hoje? Não estamos sentindo calor. Gostoso, aliás, né? Isso é o nível de energia. Mas de repente começa a chegar uma frente fria. E aí a temperatura começa a diminuir. E a gente começa a sentir o que a gente chama de frio. Mas novamente o frio não é algo concreto como a energia. O frio não é a ausência de calor, não é a ausência de energia, não existe isso. O menor nível de energia que nós podemos encontrar é 0. Para que a energia contida na parede vá a 0, eu teria que pegar todas as moléculas que estão na parede e parar. Tudo em repouso. Aí chegaria ao nível 0. Abaixo disso não tem como. Portanto, não existe ausência de energia. Dizer então que o frio é a ausência de calor não é consistente. Frio é um nível menor de energia. Se a energia aqui começa a diminuir pela chegada de uma frente fria, nós vamos começar a sentir o que nós chamamos de frio. Frio é só uma palavra. O frio não se mede. O frio, ninguém pesquisa o frio. As pessoas pesquisam energia, calor. Isso sim é objeto de pesquisar e de compreender. Portanto, vem aí o conceito de energia, nós só reprisando aí, o que diz Aristóteles? Energia é a ação de um motor físico ou metafísico que permite a utilização de uma potencialidade. Então, quando nós agimos, nós estamos utilizando as nossas potencialidades. E para isso precisamos de energia. A gente pensa, mas é só quando eu estou na matéria. Negativo. Quando eu estou no mundo espiritual, também eu preciso de energia. Os espíritos também precisam de energia para as suas atividades. Então, é um conceito que vem lá de Aristóteles, um enorme sábio. O frio é a ausência de energia? Não, o menor nível de energia é 0. Não existe ausência de energia. Existem diferentes níveis de energia. Por que nós insistimos tanto aí, gastamos tanto tempo para falar de energia, para falar da luz? Porque isso vai nos ajudar a entender. O que chamamos de frio é um baixo nível de energia, e é só uma palavra que nos ajuda a comunicar. Frio é um nível mais ou menos baixo de energia. Por analogia com a luz e com o calor, o mal seria então a ausência do bem? Não existe ausência do bem também. O bem é algo que você estuda, que você mede. Os cientistas trabalham o cérebro humano com instrumentos e medem as consequências do bem no cérebro humano. É o momento em que o cérebro fica mais aceso. É quando a gente está agindo no bem. O cérebro fica super iluminado quando a gente está agindo no bem. Então, o bem é algo que se estuda, inclusive que se mede. Mas o mal é apenas uma palavra. Não é a ausência do bem, porque não existe ausência do bem. Isso seria uma contradição com os atributos divinos, de presença em todo lugar, de potência completa, de justiça, de bondade. Não existe ausência do bem. O bem existe, podemos estudar o bem, podemos estudar o comportamento do cérebro humano quando está fazendo o bem.
O cérebro humano se ilumina quando fazemos o bem. O mal, está escrito errado, né? É com ele. Pode ser a ausência do bem? Não pode ser a ausência do bem, porque o bem está presente onde e quando Deus está presente. E Ele está presente em tudo e em todo o tempo. Se o bem está sempre presente em qualquer lugar, então o mal não pode estar presente. E aí surge o grande dilema que nos deixa confusos, né? Porque foi aí que o Kardec, né, fez a pergunta, né, sobre esse tema. Então, o que nós chamamos de mal é relativo ao nível de bem que fazemos. Quando fazemos pouco bem, chamamos isso de mal. O menor nível de bem seria zero, né, quando não fazemos absolutamente nada de bom. Mas não tem como fazer o mal, né? Isso é importantíssimo. A gente fica então com muita dúvida, mas o que é isso que a gente assiste, né, no nosso dia a dia? Né? Isso é o mal ao nosso olhar, ainda muito pequenos e muito imperfeitos. Assim como a gente pensa quando está escuro é porque não tem luz, né? Porque a gente entende pouco da luz. Quando está frio a gente fala, está faltando energia, né? Porque a gente ainda entende pouco de energia. Quando a gente diz que o mal é a ausência do bem, é porque a gente não entende realmente o que é o bem, não é? Escuro, pouca luz. Quanto menos luz, mais escuro. Frio, pouca energia. Quanto menos energia, mais frio. Mal, pouco bem. Quanto menos bem, mais mal. Mas é só uma palavra. O bem existe. O mal é só uma palavra para dizer, olha, você poderia estar fazendo melhor. A existência do mal é incompatível com a existência de Deus e com suas características. Kardec então pergunta, se o mal não existe, o que é isso que estamos vendo? Não é? Ele estava se referindo ao que se vê na rua, no dia a dia, não é? Então ele pergunta, se o mal não existe, o que é isso que estamos vendo? Os Espíritos então respondem, o que vos parece o mal? O que chamais de mal? É uma palavra que nós usamos, nós chamamos isso de mal. É a vossa ignorância sobre o que é o bem. Quando nós compreendermos o que realmente é o bem, nós vamos conseguir ver como os espíritos evoluídos veem o bem em tudo. Quer dizer que a gente tem o bem no tsunami, que destrói tudo, não é? Que retira vidas. Aí nós encontramos aqui uma fala fantástica do Buda. O que ele diz? O conflito, o dilema entre o bem e o mal. O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Isso fecha perfeitamente com a resposta dos Espíritos. Kardec perguntou, ora, se o mal não existe, o que é isso que nós estamos assistindo? Né? Então eles respondem, o que vós chamais de mal é vossa ignorância sobre o que é o bem. Olha o que Buda já tinha colocado. O conflito não é entre o bem e o mal, é entre o conhecimento e a ignorância. Em tsunami, como podemos ver o bem? Ainda não podemos ver. Nos falta conhecimento, nos falta visão, nos falta raciocínio para ver o bem no tsunami. Os espíritos de alto nível evolutivo veem o bem no tsunami e Deus vê ainda mais. Quanto mais evoluímos, mais nós vamos perdendo essa noção de escuro, de frio e, sobretudo, de mal.
né? Passamos a ver o bem em tudo. O mesmo ocorre em uma pandemia. Nós não podemos ainda ver o bem presente em uma pandemia. Deus vê e utiliza tudo em nosso favor, em prol de nossa evolução, de nossa felicidade. Mas não sejamos imediatistas. Isso requer tempo, para que nós venhamos também a enxergar isso. Então, se Deus vê o bem em tudo, podemos nos apoiarmos nisso para fazer o que bem entender? Já que tudo Deus vê o bem, posso fazer o que bem entender? Não, né? Cuidado. Aí vem o que o Cristo nos disse: o escândalo é necessário, mas ai de quem comete, né? Então, muito cuidado. Lembra do conceito de mal? São diferentes níveis do bem. Um nível pequeno de bem é o que nós chamamos de mal. Então, nos esforcemos para que a gente possa fazer o máximo de bem possível. Em qualquer situação podemos escolher entre um bem maior ou um bem menor, entre parênteses, o mal, um bem pequeno. Escolhamos o máximo de bem ao nosso alcance. Surge então a pergunta do Kardec também: basta não fazer o mal? Será que isso é suficiente? Não fazer o mal basta? Não, não é o mesmo. Somos também responsáveis pelas consequências do bem que deixamos de fazer? Está lá o que o Kardec coloca: não basta não fazer o mal, o homem responderá pelo mau resultado de não haver praticado o bem. E aí tem uma frase de Paulo, né? Por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço? Porque ainda temos dificuldade de perceber o quão importante é a prática do bem. Não basta não fazer o mal, né? E importante, a gente arca assim com as consequências do bem que nós deixamos de fazer. Isso tem consequência. Nós deixamos de fazer um bem, tem consequência, e nós somos responsáveis por isso. Mas eu não estou fazendo mal, não basta. E olha que nós já temos, aqui na nossa escola terra, nós já temos sociedades cujas leis, cuja Constituição já está aplicando isso, né? Tivemos uma conversa, não tem muito tempo, né? Um mês atrás, uma conversa com alguém que estava em um país fora do Brasil, e ele diz: olha, é muito interessante, tive notícia de uma brasileira que estava nesse país, ela era secretária de um executivo, e ela acompanhou todo um processo seríssimo de corrupção, que trouxe severos prejuízos para a sociedade. Ela não teve nenhuma participação nesse processo, exceto que ela tinha conhecimento, e ela não denunciou. Então, naquele país, ela também foi presa, e claramente ela não tinha participação naquele processo. Ela foi presa por não denunciar aquele processo que estava acontecendo. Ou seja, ela deixou de praticar um bem para a sociedade e sofreu a consequência do bem que não foi feito. Ela não fez nenhum mal, ela só cumpria ordens, não participou, não teve nenhuma vantagem financeira naquele processo, mas arcou com as consequências de não ter trazido a público aquilo que estava acontecendo. Essa então é a reflexão que a gente queria trazer para todos, né? E como conclusão,
a gente queria ressaltar exatamente isso que o Kardec coloca, não? A gente é responsável pelo bem que a gente deixa de fazer. Não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. E fazer o bem ao máximo que estiver ao nosso alcance. Essa é então a mensagem que a gente deixa aí sobre o tema, né? O bem e o mal. Os formalismos que a gente colocou, né? Como que a gente entende isso, talvez não seja o mais importante. O que realmente é importante é a gente trazer no nosso interior essa vontade, né? De sempre estar se dedicando à prática do bem. Alguém gostaria de fazer alguma observação, algum complemento, ou até algum conflito, né? Fiquem à vontade. Ok? Podemos então fazer oração, João? Vamos então fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus por estarmos reunidos aqui nessa casa, em nome dEle, em nome do Cristo, agradecendo por toda a assistência que recebemos, agradecendo por todos os ensinamentos que a gente recebe aqui nesse recinto, pedindo a Deus que abençoe sempre as atividades aqui desenvolvidas, que abençoe a todos que aqui comparecem em busca de equilíbrio, em busca de paz interior, que possam encontrar aqui nessa casa o reconforto, o fortalecimento para os nossos embates do dia a dia. Que Deus nos dê sempre a boa orientação, as boas intuições, para que em cada momento nós possamos estar refletindo sobre as nossas atitudes, se elas estão realmente em consonância com as leis de Deus. Que Deus nos abençoe a todos, que Ele abençoe os trabalhos da casa em sequência, e que assim seja. Fiquemos em paz e vamos pedir a todos para permanecer o máximo silêncio possível, de preferência de olhos fechados, em prece, para ajudar no trabalho da classe, né? O ruído, a conversa que acontece aqui, afeta a qualidade do nosso trabalho na classe. Ao contrário, a oração em favor do trabalho nos auxilia enormemente. Então, fica aí o convite.